Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Gálatas 2 e 18. Todo mundo achou? Glória a Deus. A presença do Senhor está em nosso meio neste lugar. Glória a Deus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. 2:18. Amém? Espero que os irmãos tenham lembrado da caneta, do papel. Amém? Se precisar, nós temos aqui também. Todo mundo achou? Vamos lá, então. Palavras do apóstolo Paulo. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Cristo, para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Toma o teu assento nesta noite. Amém? Hoje é o terceiro dia que nós estamos falando sobre este texto. Prometo para os irmãos que eu não vou repetir um monte de coisa que eu falei semana passada. Amém? Mas eu queria focar com os irmãos hoje aqui, começar desde do versículo 11 ali, só para os irmãos relembrar um pouquinho. Paulo escreve a carta aos cristãos da região da Galácia, e é sempre bom lembrar que a Galácia era uma região que englobava algumas localidades, algumas cidades. Então, a carta de Paulo aos Gálatas é direcionada à igreja, à igreja que estava naquelas localidades ali da Galácia. A preocupação de Paulo ali é porque ele escreve a sua carta aos Gálatas ali, e a grande preocupação que Paulo tem é o desvio doutrinário da igreja. Falei isso na primeira terça, falei isso na terça-feira passada, e é bom repetir isso de novo aqui. Paulo tem a preocupação porque os cristãos que outrora receberam o evangelho do Senhor, receberam a palavra do Senhor, compreenderam o evangelho, compreenderam o sacrifício de Cristo, aceitaram, se dobraram a Cristo. Paulo vai falar desses cristãos ali no capítulo 1, no verso de número 6, que Paulo diz assim: admiro-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, que vos incomodam, que vos fustigam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha que interessante. Paulo diz: há alguns dentre vós querendo perverter o evangelho de Cristo. Então é interessante destacar aqui hoje que para nós crermos em um outro evangelho, não necessariamente precisa ser uma mensagem totalmente diferente da mensagem bíblica. Às vezes tem traços da mensagem bíblica, mas com distorções. Por isso que é interessante nós, como igreja, sempre analisarmos bem as pregações que ouvimos na internet, que tem muitos pregadores bons na internet, mas a grande maioria não prega o evangelho. É por isso que é interessante, quando você lê a Bíblia em casa, você lê bem o contexto do capítulo anterior, o contexto do capítulo posterior, para que você tenha certeza que você entendeu certo, que você leu.
Porque para nós crermos em um outro evangelho, não necessariamente precisa ser um evangelho totalmente diferente daquele que você já conhece. Às vezes são mínimas coisas que introduzem na mensagem, que introduzem no ensino, que nós introduzimos na nossa vida porque entendemos dessa maneira, que mudam a eficácia do evangelho em nós. E daí sim, estamos saindo do evangelho puro para um evangelho distorcido. A preocupação de Paulo é essa. Porque eles estão o quê? Eles estão retrocedendo na sua fé, voltando a pensar como judaizantes. Então toma muito cuidado nessas igrejas que a gente vê por aí, que tem a Arca da Aliança, bandeira de Israel, o pastor se chama de apóstolo, usa um cajado, bota um talite no pescoço, estão tentando judaizar a igreja de Cristo. E Paulo diz, não, senhor. Aqui é a igreja de Cristo. Nós não somos mais debaixo da lei. Não é a religião que importa mais, mas o evangelho que importa. E pode escrever para você não esquecer o que eu vou dizer aqui. Você nunca vai esquecer isso aqui. Evangelho não é religião, gente. Cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida. Você adota. Você determina que vai ser e vai seguir aquele modus operandi do reino de Deus. Então acontece o quê? Tome muito cuidado. A preocupação de Paulo é a preocupação que eu tenho com a nossa igreja. De a gente não perder o foco da pregação e do ensino, que é a palavra do Senhor. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas porque eles estavam querendo, alguns estavam inquietando o povo, para que o povo voltasse às práticas judaizantes. Numa igreja que majoritariamente era gentia. Tá, pastor, eu não entendi mais nada. O que é judeu, o que é gentil? Os judeus são aqueles que vêm lá da semente de Abraão, para ficar bem simples de entender. Ok? Especificamente, o povo de Deus é chamado de judeu quando, pós o exílio da Babilônia, somente as tribos de Judá voltou para Jerusalém. As demais tribos nunca mais se alinharam. Por isso o povo ficou chamado de judeu. Porque são da tribo de Judá, que consequentemente são da descendência de Abraão, chamado por Deus lá no Antigo Testamento, onde Deus fez uma aliança. Então os judeus são aqueles que Deus fez uma aliança lá em Abraão, povo escolhido de Deus, povo eleito de Deus, povo sobre o qual Deus tem uma aliança. Gentios somos nós. Nós somos os gentios, que não viemos de uma, como é que eu posso dizer, de uma árvore genealógica que puxa lá de Abraão. Nós estaríamos no meio daqueles povos que eram considerados pagões, porque tinham outros deuses, muitos deuses, ou porque não tinham o sangue de Abraão. Só que, na verdade, quando Cristo levantou a igreja, nós agora somos também filhos de Abraão pela fé. É a fé que nos torna agora filhos de Abraão. Por isso nós somos herdeiros das mesmas promessas de Abraão. Porque somos filhos de Abraão, não no corpo, mas na fé no Senhor Jesus. Aí Paulo diz, eu me admiro que vocês receberam a pregação do evangelho e tão depressa estão mudando a mentalidade, o entendimento de vocês. Fica bem evidente isso quando no capítulo 2, e é aqui que a gente começa a destacar hoje, no capítulo 2, no versículo 11, está tão evidente isso que eu estou dizendo para os irmãos. E detalhe, não estou falando tudo, porque se for falar tudo, a gente vai entrar o resto do ano falando sobre esse texto aqui. Mas você pode estudar melhor sobre isso em casa. Olha que interessante. Tanto estavam querendo judaizar o povo de Deus, que no capítulo 2, no versículo 11, falei semana passada isso aqui, Pedro está comendo com os gentios, e Pedro é judeu. Pedro é santo. Pedro é purificado. Pedro está debaixo da aliança. Pedro é da descendência de Abraão. Pedro, ele tem sangue azul, mas ele está se misturando com os gentios, com a ralé, aqueles que não estão debaixo daquela aliança mosaica do Antigo Testamento. Aí Pedro, quando vê que Tiago chega, Pedro se afasta dos gentios e vai ficar com os judeus. Aí nós podemos perceber aqui um problema que muitos de nós temos, e eu quero dizer, irmãos, que hoje eu vou falar sobre um monte de coisa que nesse texto a gente extrai, tá bom?
Nós podemos perceber aqui, no versículo 12 em diante, que Pedro tem uma síndrome. Pedro tem uma síndrome sentimental, que ele quer agradar todo mundo. Olha que interessante, ele está com os gentios e do povão, comendo com os gentios, conversando com os gentios. Aí quando ele vê os judeus, ele pensa, o que vão pensar de mim, né? E se afasta dos gentios e vai ficar com os judeus. E ali ele está muito bem. Aí Pedro eu chamo de... Nessa época aqui, tá, gente? Porque ele foi um grande homem de Deus, tá bom? Estava equivocado aqui, mas era um homem de Deus. Aí, Pedro aqui, ele é aquele tipo de crente que eu chamo de crente camaleão. Ele se mistura em qualquer ambiente que ele tiver. Então, se você estiver numa roda tomando cervejinha, tocando música, ele senta, toma a cervejinha e canta música. Mas se chegar na roda onde estão conversando de Bíblia e chorando e falando em línguas, ele fala em línguas. Ele fala em línguas. Ele fala de Bíblia e ele chora também. Ele consegue se mesclar em todo lugar sem preservar a sua ética. Porque uma coisa é você aparentar. Uma coisa é você ser. Aí Pedro está ali, ele tem essa síndrome da vontade de agradar todos. Aí eu quero te dizer uma coisa para ti. Segura aí. Não dá para agradar todos. Você não pode agradar todo mundo. Você não pode agradar todo mundo. Ele tenta agradar a todos porque ele está sendo movido pela religiosidade dele. Ele é da igreja do Senhor. Ele recebeu o evangelho de Cristo. Ele estava lá na ceia quando Jesus pegou o pão e o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Aquela aliança passou. Isso que eu estou fazendo, estou inaugurando uma nova aliança. Ou seja, quando Jesus diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, ele está dizendo: estou abrindo uma nova dispensação. A dispensação da lei encerrou. Pedro estava lá e Pedro viu, mas Pedro quer viver como judeu. É a mesma coisa que você está preso numa jaula, alguém chegar e abrir a jaula e dizer: está livre, sai para fora, e você puxa a porta e diz: está bom aqui. A religiosidade, ela é um problema. Falei certo? Falei. A religiosidade, ela é um grande problema porque você é liberto de um monte de coisa, não é verdade? A gente consegue se libertar das drogas, da bebida, dos vícios, da mentira, de qualquer coisa, mas tem crente que morre religioso, achando que está vivendo uma fé verdadeira. Tem irmãos que até saiu da live lá agora já. Só por causa disso que eu falei. Mas tem gente que não está no mundo, ok. Não está enchendo a cara, ok. Não está andando com meio mundo, ok. Mas é religioso. É religioso. Ele acha que porque Deus fez na vida dele de um jeito, no jeito de todo mundo, Deus tem que fazer igual. Meu queridão, se Deus disse para ti não corta o cabelo, é para ti, não corta tu o teu cabelo. Deixa a irmã cortar se quiser. Mas eu não ando de bermuda, pastor, porque Deus falou para ti, amém. Fica para ti o que Deus falou para ti. E deixa quem quiser usar. Porque a nossa religiosidade, ela aflora o nosso eu. Eu sou santo. Eu me santifico. Eu, e Jesus que é bom nada. Eu contei um testemunho que tinha um irmão que chegou numa igreja onde só tinha branco, nos Estados Unidos. E o irmão chegou e disse para o pastor: eu vou congregar aqui. E o pastor disse: a igreja é racista. Eles não gostam de gente da tua cor aqui. Vai para outro lugar, vai ser melhor para ti. Aí esse irmão disse assim: não, mas eu vou congregar aqui, eu vou orar e Deus vai falar comigo. Passou-se um mês, o homem voltou na igreja. E disse: pastor, orei a Deus, Deus falou comigo. E o que foi que ele te disse? Ele disse para mim desistir de congregar nessa igreja. Aí o pastor disse: eu estou te falando, eu te falei para ti, que o povo não gosta de ti aqui. A síndrome de querer agradar a todos, né? O povo não vai gostar da tua cor aqui. Daí o homem disse: mas o Senhor também me disse o porquê que não é para mim ficar aqui. O que foi que o Senhor te disse? O Senhor disse para mim desistir de congregar aqui, porque até ele tentou ficar aqui e vocês não deixaram. Porque a religiosidade te dá aparência de espiritualidade, mas te torna sepulcro caiado por dentro.
Jesus olhou para os fariseus e disse assim: por fora, a gravata, o sapato brilhando. Por fora vocês são santos, são bonitos, tão lindos. Por dentro vocês estão sepulcro, caiado, é uma bagunça, é tudo quebrado. Porque a religiosidade, ela te impede de viver aquilo que Deus quer que você viva. E outra coisa, você não está olhando para um pastor religioso. Eu não sou religioso. Não sou religioso. A religiosidade te impede de entender o propósito de Deus. Olha como a religiosidade ela é difícil. Quer ver? Eu vou perguntar e tu não me responde, para não ficar feio para você, tá? Responde para você. Você orou hoje? Ok, orei, pastor. Segunda pergunta, por que você orou? São coisas difíceis de responder, não é? Orei, pastor. Ok, por que você orou? Leu a Bíblia? Li. Por que você leu? Jejuou essa semana? Jejuei. Por que você jejuou? Porque o religioso adora dizer aquilo que faz. Só que até mesmo aquilo que você faz de correto, se não tiver a intenção certa, de nada vale. Tiago disse que as obras sem a fé é morta. E a fé sem obras também é morta. De modo que a fé e obras precisam estar em conjunto. De modo que eu não posso estudar a Bíblia só porque eu sei que eu preciso fazer. Isso é religiosidade. Você tem que ler, você tem que orar, você tem que louvar por necessidade da tua alma. A nossa alma precisa sentir necessidade de buscar em Deus. E nós não devemos fazer as coisas para Deus com a obrigação de fazer, porque a religião ensinou que tem que fazer. Então, se eu ficar 3 dias sem pegar a Bíblia, já estou desviado. A religião ensina isso, não é verdade? A religião ensina isso. Porque a religião ela é forçada, ela é trazida, ela é preenchida de pensamentos humanos. A religiosidade ela é formada por pensamentos humanos. Ela não tem embasamento bíblico para nada. Por exemplo, preciso fazer, misericórdia, preciso fazer para ser. Eu preciso buscar para me salvar. Em primeiro lugar, ninguém salva ninguém, nem você se salva. Já começa por aí. Eu preciso fazer para Deus ver que eu mereço. Você nunca vai merecer coisa nenhuma. O salmista Davi disse que nenhum homem pode pagar o preço da sua alma. Antes venderá tudo que tem, perderá toda a riqueza, viverá na miséria e mesmo assim não conseguirá pagar o valor da sua alma. Porque na verdade, para que você seja salvo, Cristo já fez tudo o que precisa ser feito. A questão de você buscar para ser salvo, na verdade é o inverso. Você só busca porque já foi salvo. Você só santifica porque já foi salvo. Você só permanece firmado porque já foi salvo. Ou seja, o primeiro passo quem deu foi Deus, não foi o homem. Jesus disse isso para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, quem amou? Deus. Quem entregou? Deus. E quem creu? O homem. Primeiro passo quem dá é Deus. Aí Pedrão está ali, aí a hipocrisia tomou conta, porque Pedro agora quer fazer os gentios viver como judeu, e ele que deveria viver como judeu, não vive. Sabe qual é o nome disso? Não se ofenda, tá? Hipocrisia. O termo hipócrita na Bíblia não tem a denotação de hoje, porque hoje é pejorativo. Hoje, quando eu te chamo de hipócrita, você se ofende. Não é verdade? Sabe o que é o hipócrita na Bíblia? Nos dias bíblicos, ele é um ator. O ator era chamado de hipócrita porque ele interpretava um personagem. Então ele enchia a cara de cera, maquiagem, o que fosse, e naquele momento no palco, com aquela maquiagem, ele é o hipócrita, ele é o ator. Aí Pedrão, ele bota a roupa de gentil, bota a maquiagem de gentil, fala como gentil e tá como gentil. Mas quando ele vê o judeu, ele tira a máscara.
Muda o jeito de falar e diz, agora eu vou mostrar que eu sou santo. Eu tenho uma dificuldade de ouvir pregadores que conversam contigo, falam contigo de um jeito que quando pega o microfone transforma. Que isso? Que unção do Jiraya é essa, gente? Tem uma voz de taquara rachada que nem a minha. Aí pega o microfone, engrossa a voz, sopra no microfone e vai queimar o microfone, querido. Esse não é você. Eu aprendi muito cedo, com muita pancada na vida, que o que eu sou aí embaixo eu tenho que ser aqui em cima, não o contrário. Não é o contrário. Porque eu não falo cuspindo no microfone em todo mundo na rua. Nós estamos vivendo... Vamos lá. Com calma, tá? Pra você não ficar bravo comigo. Nós estamos vivendo uma geração de crentes atores, hipócritas. Pregam o que não vivem. Apresentam Jesus para os colegas, para as pessoas que nem neles mesmo fez efeito, mas estão apresentando lá. Aí a pergunta que eu te faço é, se esse Deus, esse evangelho que a gente prega, que transforma, que cura, que faz e acontece para o outro, não fez em mim, talvez eu não esteja crendo no evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 a 17, Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho que prego, porque o evangelho que prego é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de modo que se eu prego verdadeiramente o evangelho, eu creio verdadeiramente no evangelho, a minha vida refletirá o poder de Deus. Não, o poder de Deus não é um paralítico levantar. Não, isso aí acontece em qualquer lugar. O poder de Deus te transforma, te muda por completo. Quer ver? O maior milagre que pode acontecer num culto é uma alma levantar a mão e dizer que quer aceitar Jesus. Porque o maior milagre é a salvação. Aí, nós vivemos numa geração assim. Porque a pregação do evangelho não é suficiente mais. Agora, para o evangelho fazer efeito, tem que botar uma fumacinha. Tem que apagar a luz no culto. Tem que fazer a balada gospel agora. Está na moda, balada gospel. Para quê? Para quê? Então o evangelho não é mais suficiente. Precisamos agregar algumas coisas ao evangelho para que o evangelho tenha efeito. Duas coisas que nós, como crentes, precisamos entender. Nós não convencemos ninguém que está lá fora que aqui é o lugar certo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então acontece o quê? Nós atraímos com o movimento. E quando o movimento acaba, quem fica? Os mesmos de sempre. Sabe por quê? Porque o foco não foi a pregação, foi o movimento. Alguém disse para mim assim, me falaram que tu é contra campanhas na igreja. Eu disse, da onde? Já fiz muita campanha. Eu sou contra fazer campanha para encher a igreja de crente. Qual o sentido? Já estão salvos? Para e pensa. Vou fazer uma campanha, 7 dias derrubando as muralhas de Jericó. Eu não gosto de temas assim, tá? Derrubando a muralha de Jericó. Vou botar uma pilha de tijolo aqui. No 7º dia eu chuto o tijolo e todas as barreiras na tua vida estão caídas por terra. É isso que fazem por aí. Ok. Aí eu vou encher de crente na igreja. Acabou o culto, cada um vai para a sua igreja, ninguém aparece mais aqui. O evangelho não é para isso. O evangelho é para trazer gente que precisa ser salva. E não tem a necessidade de ficar pescando no aquário dos outros. Joga o meu anzol na Assembleia e trago uns. Joga o meu anzol na Adventista e trago outros. Joga o meu anzol lá na Bola de Neve e trago mais uns. Não, eles já estão lá, deixa lá. Agora, se tu me disser assim, vamos fazer uma campanha evangelística? Vamos. Vamos trazer crente, gente para se converter, que precisa ouvir. Gente que está afastada, o evangelho é para eles. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para os sãos, veio para os doentes. Vocês estão entendendo? Aí Paulo está batendo
na hipocrisia. Porque a igreja, alguns da igreja, preferem viver uma vida de religiosidade do que uma vida cristã, que são coisas diferentes. Porque a religião é só uma máscara que você usa. É uma máscara que nós usamos para ocultar as nossas fragilidades. Eu escutei uma frase do pastor José Carlos de Lima, é um grande homem de Deus do que tem no Brasil. Ele diz que quando a torneira é muito apertada, é porque tem vazamento. E isso é uma parábola. Dá para entender o que eu quis dizer com isso, né? Aí Paulo está batendo. Aí ele escreve. Aí Pedro, de repente, Pedro começa a se comportar como santo agora. A recém estava com os gentios, que eles julgavam não dignos. Tá, pastor, como é que tu me prova que Pedro tinha essa dificuldade de entender que os gentios eram menos dignos? Atos capítulo 10. Atos capítulo de número 10. Um homem gentil chamado Cornélio está orando em casa, buscando a Deus, boas obras. O anjo aparece para Cornélio e diz: manda chamar um homem chamado Simão Pedro, e ele vai te dizer tudo o que tem que fazer. Ao mesmo tempo que Cornélio está orando, Pedro também está orando no terraço da casa. E Pedro teve uma visão e viu um lençol que descia com todo tipo de animal em cima, animal imundo, que para os judeus era proibido. E um homem disse para Pedro: levanta, mata e come. E Pedro diz: de jeito nenhum. Nunca entrou na minha boca coisa imunda. E cerca de 3 vezes Pedro tem essa visão, e a resposta de Pedro é: nunca, não posso colocar coisa imunda. Até que o homem diz para Pedro: não torne imundo aquilo que o Senhor já purificou. O Senhor fala com Pedro e diz: vai vir um homem te buscar aqui, vai vir 2 homens te buscar, tu vai com eles. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro começou a pregar. E se eu pregar aqui o que Pedro pregou lá, talvez os irmãos não venham mais aqui. Porque Pedro começa a pregar dizendo assim: eu sou judeu, vocês são gentil. Eu sou puro, vocês são imundo. Eu tenho sangue azul, vocês não. Eu sou descendência de Abraão, vocês não. E Pedro começa a pregar religião para eles. Gente, que isso, gente? Começa a pregar religião para eles. Eu imagino o Senhor olhando do céu dizendo: não é isso, Pedro, tu não entendeu, Pedro. Porque enquanto Pedro está pregando a religião, a religiosidade dele, querendo fazer os gentios engolir o judaísmo, a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo se meteu no meio da pregação de Pedro e caiu sobre todos eles, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aí Pedro entendeu a visão: não torneis imundo aquele que o Senhor já purificou. Pedro entendeu a visão. Como o Senhor viu que Pedro não ia conseguir romper a barreira da religião, lá no capítulo 9 de Atos, um jovem chamado Saulo de Tarso, Paulo, está entrando em Damasco para perseguir a igreja, e o Senhor aparece para Paulo e diz: eu te constituí para te enviar aos gentios. Olha que interessante. Aí Paulo tem a preocupação aqui. Vocês estão me entendendo, gente? Tudo por quê? Porque Pedro tem a necessidade. Por que ele estava bem com os gentios? E quando os judeus apareceram, ele mudou. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, e não se ofenda comigo. Desprenda o teu coração da aprovação de todos que estão ao teu redor. Você não precisa disso. Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor Jesus diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Quando o teu tesouro está em agradar todos, o teu coração também está ali. Você não vai colher dali frutos bons e você vai se decepcionar.
Porque tudo que o mundo pode te oferecer passa, é passageiro, é enganoso, é mentira. Mas quando o teu coração está em Deus, ele não te decepciona. É perigoso. Nós falhamos quando queremos, quando buscamos a aprovação de todos, pois além de não estarmos sendo sinceros, eventualmente iremos nos frustrar com isso. Porque eu vou tentar agradar a todos, mas não vou ser compreendido por todos. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo diz. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens, se tivesse ainda agradando aos homens, ou seja, se a minha intenção fosse agradar aos homens, eu não serviria a Deus. Que pancada. Porque quando nós nos preocupamos em agradar a quem está ao nosso redor, nós tiramos o nosso coração, o nosso tesouro, do lugar onde Deus deseja que esteja. Porque enquanto o nosso coração está em fazer a vontade de todo mundo, agradar todo mundo, Deus está olhando e dizendo, basta fazer a minha vontade, isso te basta. Isso te basta. É pela obra de Cristo que você e eu precisamos abrir mão de tudo. Você não precisa agradar todo mundo. Tem pessoas que não vão gostar de ti mesmo. E quer saber? Que bom. É um bom sinal. Jesus disse, odiado de todos serão por causa do meu nome. Bem-aventurado quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando lançarem nas prisões, porque grande é o vosso galardão. A pergunta que eu te faço hoje é, quem você quer agradar? Quem você quer agradar? Nada, nem ninguém, nem a religiosidade da gente, nem os dogmas, nem os credos, nada pode competir em nossa vida com o lugar de Deus. Absolutamente nada. Olha que interessante. É bem interessante que nós vamos aprender neste texto também que nós somos um espelho para aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos um espelho. No versículo 13, a Bíblia diz que alguns da igreja que estavam ali viram o comportamento ruim de Pedro e fizeram o quê? Seguiram. Nós somos espelhos para aqueles que estão ao nosso redor. E eu não me refiro a não crentes, que você não tem obrigação de agradar. Eu me refiro a crentes novos ou fracos ainda. Os mais fortes são exemplos para esses. Aí a pergunta que fica é, somos exemplos para aqueles que vêm depois de nós? Para aqueles que estão chegando? Cristo nos quer como modelo para o mundo. Sabe o que é um modelo? Pensa no molde de uma peça de carro comigo. Pensa aí. Conseguiu pensar? Pensa num molde para uma peça de carro. Pensa que muitas peças virão daquele molde. Correto? Se esse molde não estiver bem ajustado, atendendo às especificações daquele veículo que a peça vai ser colocada. Se não tiver bem ajustado, todas as peças que vão ser feitas daquele molde vão vir com o mesmo defeito. O carro vai funcionar bem? Vai andar. Até. Mas vai funcionar corretamente? Não. Porque o molde está errado. E todas as peças feitas também estão erradas porque tem o mesmo molde. Você é molde na mão do Senhor. Nós somos um molde para aqueles que virão depois de nós. Por exemplo, nossos filhos. Eu sei que nem todos aqui têm família, vieram de família cristã, como eu vim, por exemplo. Mas é interessante a gente entender que os pais
são moldes para os filhos. A pergunta que eu fico pensando, sempre pensei muito sobre isso essa semana, tenho pensado muito sobre esse texto aqui. E olha que eu penso, gente, tá? Será que os nossos filhos encontram um modelo de igreja em nós? Não, eu conheço vocês aqui na igreja. Em cima do altar. De vez em quando eu vou tomar um cafezinho, mas é os filhos que convivem. É o marido, é o esposo, é os vizinhos que estão ali. Você é molde. Como que essas peças feitas através de você estão sendo moldadas? Mais uma pergunta. Você, irmã fulana ou irmão fulano, não precisa dizer nome. Imagina uma igreja cheia de pessoas igualzinho você. Igualzinho, diga igualzinho, você é molde. Eu estou dizendo que você é molde. Tudo que olhar para você e se espelhar em você vai ser parecido contigo. Imagina uma igreja cheia de pessoas como nós. Exatamente igual, xerox. Bom ou ruim? Você pode dizer, pastor, essa doeu. Doeu, né? Doeu em mim também. Pensa em todos os teus dilemas, fraquezas, devaneios, manias, chatice, crendice, jeito difícil de lidar. Agora pensa, 30 pessoas igualzinha. E um pastor igualzinho também. É isso que eu quero que vocês entendam. Com o que eu estou pregando há 3 terça-feiras. Nós precisamos morrer para o nosso jeito. O nosso molde tem que ser quebrado. É como o Senhor diz lá em Jeremias capítulo 18. Desce à casa do oleiro, lá eu falarei contigo. Aí Jeremias desceu à casa do oleiro, e o oleiro está fazendo um vaso, e a Bíblia não diz que Deus quebrou o vaso. Olha a correção aí, que eu vejo todo mundo pregar dizendo que Deus quebrou. Não, senhor, não diz isso. A Bíblia diz que enquanto o oleiro trabalhava na confecção do vaso, o vaso se quebrou. Ele mesmo se quebra, se desmancha, porque não suporta o processo, então ele quebra. Aí o oleiro faz de novo. Olha que é nós quem temos que nos quebrar na mão do oleiro, para então o oleiro olhar para nós e fazer de nós um vaso segundo aquilo que ele quer. Não é ele que vai te quebrar. Você tem que se quebrar. Preciso ser moldado. Preciso ser transformado. E é interessante que não há religiosidade quando o oleiro trabalha. Por quê? Porque a religião trabalha o que está fora. A espiritualidade trabalha o que está dentro. Mas quando o oleiro trabalha na nossa vida, o oleiro trabalha com uma mão por fora, moldando o vaso, e a outra mão por dentro, porque ele molda por dentro e por fora. Isso é cristianismo. É por fora, mas em primeiro lugar, por dentro. É naquilo que eu digo e que eu expresso, mas também é naquilo que eu penso e naquilo que eu realmente queria ter dito. Porque às vezes você não diz o que você quis. E você falou algo, mas você não pensou aquilo que você disse, você queria ter dito outra coisa. O pastor não viu. E tive vontade de falar tal coisa para a irmã Maiara, mas ela não viu mesmo, está tudo certo. Mas Deus viu. Ele viu. Olha que interessante. Nós somos o molde. É por isso que eu falo tanto sobre isso. Nós temos que cumprir com zelo a nossa missão, com todo cuidado, gente. O pastor é chato. Chama do que quiser. O pastor quer que a gente seja perfeito. Sim. Está escrito isso. Sede santos, como o vosso Pai que está no céu também é santo. Foi Jesus que disse. Só que a gente acha que ser perfeito e ser santo é nunca errar. Nada a ver uma coisa com a outra. Davi é homem segundo o coração de Deus e adulterou com Betseba. Não é o fato de errar ou não, é a facilidade com que a pessoa retrocede no seu erro e se arrepende e se conserta. Isso te faz santo. Isso te faz perfeito.
A Bíblia diz que Noé era perfeito no seu caminho. Noé não tinha pecado? Claro que tinha. Qual é o segredo? O que está no coração. É o que está no coração, no interior da pessoa. Então cumpra com zelo. Num ato falho de Pedro, no versículo 13, alguns seguem aquele mau procedimento. Significa dizer que se eu estou numa posição na igreja, eu já sou um pregador, já sou um cantor, sou o vice-deus na igreja, as pessoas que chegam, que se convertem, vão olhar para mim, e como eu estou em evidência aqui no altar, vão dizer, eu quero ser que nem o pastor Jonathan. E a pessoa começa a fazer tudo que eu faço. Porque é assim que funciona, gente. Você sabia disso? Pode ser que mudem depois. Mas todo mundo começa olhando para alguém como um modelo. Alguns olharam para Pedro e disseram, poxa vida, Pedro, finge uma coisa que não é, e está tudo certo. Eu vou também. Não deu nada para ele. Gente, tem uma frase que o diabo inventou. Essa frase veio lá do inferno, lá das profundezas do mal, essa frase veio. Não dá nada. Depois a gente vê. Eu vou mentir aqui, não dá nada. Deus é misericordioso, conhece meu coração, sim. Só que a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Pensa comigo nesta noite. Como que a igreja daqui a 15 anos, daqui a 50 anos, como estarão as nossas igrejas? Baseado naquilo que nós somos hoje, tá? Nós somos modelo para quem vem depois. Olha que interessante. Aí eu pergunto nessa noite, nós somos modelos para aqueles que vão nos suceder? Se somos, que tipo de modelos estamos sendo? Não, pastor, eu sou modelo. Que tipo de modelo? O bom ou o ruim? Gente, já vai ficar mais leve, tá? Calma, tô... Se somos modelo para a igreja, e somos modelo para a igreja, que tipo de modelo somos? Se você é daquele tipo de crente que vive desanimado, vive numa luta, vive querendo largar tudo, você vai gerar crentes iguais. Se você é um crente firmado em Jesus, crente que crê, que olha para toda a dificuldade, que você se desanima sim, que você tem luta sim, mas você consegue olhar para tudo e dizer, vai dar certo, e você vence, você vai gerar crentes iguais a você. Se você é um tipo de crente que ora, não porque a religião diz, mas que você ama orar, você vai incentivar pessoas a orar que nem você. Se você é alguém que prega a palavra com zelo, com cuidado, que ensina, que tem compromisso com a palavra, você vai gerar gente que te ouve parecido contigo. E como eu queria que nós aqui, todo mundo, amasse a palavra de Deus assim. Eu quero dizer uma coisa, não estou querendo falar de mim, mas eu não troco nenhum dom, nenhumzinho. Ah, pastor, mas se tu mandasse o morto levantar, o morto ressuscitasse, tu trocaria pela pregação? Nunca. Porque o morto pode ressuscitar, morrer de novo e ir para o inferno. Mas aqueles que escutarem uma pregação bíblica e guardarem, vão morrer e vão ser salvos. Ah, pastor, mas o dom de revelação eu tenho também. Mas tu trocaria? Não. A profecia? Não. Por quê? Porque a maior profecia está aqui no altar. A maior profecia está aqui. Não é aquela que o profeta vem no teu ouvido. Aquela ali a Bíblia chama de palavra de conhecimento. Profecia é isso aqui. Não pode falhar. Quantas profecias, revelação a gente já ouviu por aí, nunca se cumpriram e algumas nunca vão se cumprir, porque não foi Deus que falou. Mas isso que está escrito aqui, a cada dia, dia após dia, vem se cumprindo. No livro do profeta Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, variedades na área da ciência, crescimento gigantesco na área da ciência. Chega em casa, pesquisa assim no Google, qual o avanço da ciência nos últimos 200 anos? Praticamente tudo que existe hoje de tecnologia, só existe há 200 anos. E alguns nem têm isso. Quantos anos você acha que tem um celular? Não tem 100 anos.
uma televisão em cores. Foi no ano de 1900 e alguma coisinha. 1949, se não me engano, que a TV foi inventada. Em 200 anos, o avião está aí voando. Como que você explica você se comunicar no celular aqui e a pessoa lá no Japão ouvir a tua voz perfeitamente, instantaneamente? Isso é uma prova de que a Bíblia se cumpre exatamente naquilo que ela diz. É por isso que eu prefiro ouvir uma pregação bem pregada do que uma profecia mal falada. Porque às vezes Deus dá para o profeta até aqui, e o profeta bota rosa, bota flor, enfeita demais a profecia, e você crê em tudo aquilo que é enfeite, aquilo que você tinha que ter ouvido e você não prestou atenção. Olha como é sério isso. Vamos lá? Baseando-se em nós como modelo para os próximos cristãos. Eles serão parecidos com Cristo? Paulo diz: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ou seja, Paulo diz: façam como eu, olhem para Cristo, sejam parecidos com Cristo. Será que a nossa igreja daqui a uns 10 anos, e todo mundo está pensando, pastor, acaba de uma vez, pastor, que eu não aguento mais. Parece que eu estou ouvindo os pensamentos aqui de cima. Será que a nossa igreja daqui a 10 anos, gente, e a nossa igreja é uma bênção, tá? Cá para nós, nossa igreja é uma bênção. Sou suspeito de falar porque eu sou pastor. Mas, daqui a 10, 15, 20 anos, a nossa igreja será fria, emocional, com traços de religiosidade, ou será uma igreja viva espiritualmente, em novidade de vida? Olha que interessante, Marcos capítulo 5, versículo 24. A palavra do Senhor diz que Jairo chegou até Jesus e disse: minha filha está lá em casa, está morrendo. E a menina tinha cerca de 12 anos, diz a palavra. E Jesus vai curar a menina na casa do Jairo. Quantos anos tem a menina? Não ouvi. Só que enquanto Jesus está indo curar a menina jovem de 12 anos que está morrendo tão cedo, é uma jovem de 12 anos que já está morrendo. Mal nasceu, está morrendo. Mal conheceu a vida e está morrendo. Jesus diz: vou lá curar a menina. Só que no caminho veio uma mulher se rastejando pelo chão. 12 anos aquela mulher sangrava, morrendo dia após dia, porque o sangue é a vida do corpo. Você sabia disso? Imagina 12 anos você sangrar o dia todo, o tempo todo. Essa mulher tinha anemia, possivelmente. Era fraca, era pálida, estava magra. Ela não tem forças nem para chegar até Jesus. É por isso que ela se rasteja, porque no coração dela ela dizia: se ao menos eu tocar na orla, na bainha da veste, ficarei curada. Só que Jesus está indo curar quem? A jovem de 12 anos. Só que a velha, que há 12 anos sofre, está morrendo, há 12 anos morrendo. Faz tempo que ela está morrendo. Todo dia ela morre um pouco. Todo dia ela fica mais fraca. Todo dia ela perde mais força. E ela vai e ela toca. E quando ela tocou, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Eu acho que Pedro disse: tá maluco? Todo mundo te toca, te comprime aqui. E tu pergunta quem te tocou, mas Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que aquela mulher se levantou tremendo. Por que tremendo? Porque o sangue voltou a circular normal. Ela começou a ser curada da anemia que ela tinha. As forças começaram a voltar. E ela treme porque ela está sendo regenerada. E ela diz: fui eu que te toquei, Senhor. Aí Jesus diz: filha, a tua fé te curou, vai em paz. O que tem a ver, pastor? Simples. Sabe quem é a mulher velha que há 12 anos morre aos poucos? A igreja atual. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. Sabe quem é a menina que tem 12 anos que está morrendo? É a igreja que virá depois. Nem viveu ainda. Esses que estão começando na fé agora, estão começando agora e já estão morrendo.
Aí Jesus quer ir lá fazer com que a igreja do futuro seja viva e seja forte, mas primeiro tem que curar a igreja atual. Ele quer salvar a igreja daqui 10 anos, gente. Ele quer que os teus filhos sejam grandes pregadores, mas ele quer curar você primeiro. Por quê, pastor? Porque você é molde. A pergunta que eu faço é: como vai estar a nossa igreja daqui a algum tempo? Jesus quer fazer grandes homens de Deus lá na frente. Só que primeiro começa em nós. Primeiro começa em nós. Paulo confronta Pedro e diz: mas tu vive de aparência, meu querido. Como é que tu quer que o povo viva que nem tu, se tu vive de aparência? Pesado. Estão me compreendendo? Quando Paulo escreve o versículo 18 do capítulo 2, Paulo diz: se eu torno a edificar aquilo que eu já destruí, eu estou pecando contra o Senhor. Isso fala de velhas práticas, velhos pensamentos, velhas maneiras de se lidar, velhas maneiras de sentir. É que eu senti. É que eu creio. Eu publiquei esses dias no status, acho que até as pessoas ficaram bravas comigo. Eu postei que é muito eu acho, eu creio, eu penso. E pouco a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: nós temos, nós quem? A igreja, a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Fala de mentalidade, fala de uma cadeia de pensamentos, de propósito de vida semelhante à de Cristo. Ter a mente de Cristo fala de mentalidade focada no propósito de Deus, estabelecido por Deus. No Getsemane, ele sabendo que ele iria sofrer morte de cruz, ele ora, ele diz assim ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível que eu não cumpra isso aqui, afasta de mim o cálice. Mas, mentalidade de Cristo, eu vou sofrer, eu vou padecer, mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Filipenses capítulo 4, versículo 5 ao 11, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento, Paulo fala da determinação que houve em Cristo Jesus, da mentalidade que houve em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devesse se apegar, mas a si mesmo se esvaziou. Não tinha nada de si mesmo ali. Tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se entrega à morte porque ele compreende o propósito que Deus tinha com a sua morte: resgatar o homem da maldição do pecado, tirar o homem do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, que é isso que diz a palavra do Senhor. Mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, não vos torneis conformes, não vos torneis aceitáveis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais então compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É por isso que de vez em quando a gente fica tão confuso, porque na verdade a gente não entendeu que tem que trazer renovação para o nosso entendimento. As coisas velhas têm que se passar, a religiosidade tem que ficar de fora, a hipocrisia não tem lugar no reino de Deus. Para quê, pastor? Para que a nossa mente seja transformada, para que você e eu compreendamos o que Deus de verdade tem contigo. Meu chamado é para cantar,
Mostra na Bíblia esse chamado. Não tem. Não existe. Biblicamente, não existe. O único chamado bíblico é pregar por meio do louvor. Aí sim. Por meio da pregação. Tudo que você faz tem que ser pregação. A Bíblia que o mundo lê não é essa aqui impressa em papéis. Essa que o mundo não quer ler, o mundo não tem paciência. A Bíblia que o mundo lê é você. Estão a todo tempo te observando e dizendo, não é assim que crente faz. Eu acho que não é bem assim que crente faz, não. Estão julgando o evangelho por causa daquilo que você faz. Por causa daquilo que você faz. E aí nós fazemos tropeçar aqueles que ainda nem chegaram aqui. Jesus vai requerer de nós naquele dia as pessoas que nós jogamos no inferno sem perceber. Paulo está querendo dar para aquela igreja ali uma direção, uma visão, para fugirmos da falsa religiosidade. Pastor, como que eu vou saber se eu sou religioso ou sou convertido? Você já vai saber, calma aí. Vamos pregar só até meia-noite hoje. Olha aí, e eu ouvi 2 amém. Se parecer mais um amém, eu fico até meia-noite. Amém, até meia-noite, gente. Sabe qual é o nosso problema? Não fica bravo. Sabe qual é o problema das nossas igrejas? Falta de entrega. Nós queremos, mas não completamente. Você quer o plano de Deus. Você quer. Você não quer fazer o que precisa ser feito. Você quer aprender, mas você quer aprender aquilo que você gosta de ouvir. Eu poderia subir no altar aqui e pregar sobre dinheiro. Porque o que nós queremos é ficar rico. O que nós não queremos, porque a nossa religiosidade não permite, é se converter. Chegaram para mim uma vez e falaram assim, eu não entendo. Já me entregaram um monte de revelação e profecia que Deus vai fazer isso. E me deu um relatório assim, eu disse, meu Deus do céu, Deus vai fazer muita. Tu vai viver uns 200 anos, eu acho. Para Deus fazer tudo isso, vai viver uns 200 anos. Mas nunca acontece, pastor. O que pode ser? Eu falei, Deus falou que vai fazer isso. Vai. Ele falou para tu orar? Não. Falou para tu ler a Bíblia? Não. Falou para tu parar de mentir? Não. Falou para tu parar de enganar? Não. Falou para tu parar de fofocar? Não. Falou para tu parar de desejar? Não. Então não foi Deus que falou. Ele quer fazer na tua vida, mas ele vai dizer para você primeiro, toma a tua cruz, depois me segue. Depois me segue. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse assim, ó, vamos entender o texto? Todo mundo fala só a segunda parte, né? Vamos lá. Jesus diz bem assim, ó, se alguém quiser vir pós mim. O que significa isso? O que é vir pós mim? Vir pós mim é como eu disser para vocês, vamos fazer uma trilha no meio do mato. E eu vou na frente com o facão abrindo o caminho. Eu estou abrindo o caminho para você passar onde eu estou passando. Então você vai pisar onde eu pisei, vai passar onde eu passei, vai caminhar pelo caminho que eu passei, porque eu fui na tua frente. Você vem pós mim, você vem de trás. Vamos lá. Jesus está dizendo, se alguém quiser vir pós mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser pisar onde eu piso, se alguém quiser passar onde eu passo, se alguém quiser fazer o que eu faço, em primeiro lugar, tome a sua cruz. Depois, segue-me. Se você não tomar a sua cruz, você não pode seguir a Cristo. O que é tomar a cruz? O homem que carregava uma cruz, carregava a sua sentença de morte. Quando você via alguém carregando uma cruz pela rua, você sabia, foi condenado à morte. Jesus está dizendo assim, ó, quem quiser fazer o que eu faço, pisar onde eu piso, caminhar onde eu caminho, quem quiser ser parecido comigo,
tem que aceitar que tem que morrer primeiro, para depois me seguir. Olha como é forte isso. É isso que Paulo está dizendo para a igreja, aos Gálatas. Vocês se perdem na religiosidade, na fraqueza espiritual. Vocês são influenciados por qualquer coisa, porque não morreram. Ele diz isso, versículo 20, olha ali, 2:20. Estou crucificado com Cristo. Eu já morri com Cristo. Para mim o que vale é Cristo. Para mim o que importa é Cristo. O que eu quero é fazer como Cristo. Eu quero pisar onde Cristo pisou. Eu quero ser parecido com Cristo. Eu estou crucificado. Ele está dizendo assim, eu ouvi o que Jesus disse. Quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz. Aceita que tem que morrer e depois me seguem. Porque se você não morrer para você mesmo, o futebol vai te tirar do culto. O carnaval te tira do culto. A novela te tira do culto. Um almoço te tira do culto. Um lanche te tira do culto. Tudo, qualquer coisa influencia no teu culto. Porque você vive para você ainda, não para Cristo. Porque se eu morri para mim e vivo para Cristo, o que eu quero não é agradar ninguém, é agradar a Cristo. É isso que Paulo diz. Estou crucificado com Cristo. Eu já morri com Cristo. E a vida que eu vivo hoje, essa nova vida que vivo hoje, que eu vivo nesse corpo, eu vivo para fazer a vontade de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. O mesmo Paulo disse, viver para mim é Cristo. Estar vivo para mim só faz sentido se for Cristo. Fazer as coisas para mim só faz sentido se for para Cristo. E se eu morrer por causa de Cristo, eu estou ganhando, não estou perdendo. No século XV, um grupo de evangelistas que ficou conhecido como chamado os moravianos foram influenciados pela pregação do pré-reformador chamado John Hus. E eles foram tão impactados pela pregação do evangelho que a história diz que eles se vendiam como escravos para os senhores da fazenda. Para quê, pastor? Porque eles queriam que todos ouvissem a pregação, então eles se vendiam como escravos para poder evangelizar os escravos também. A igreja no Novo Testamento, eles eram lançados na arena para lutar com leões, desarmados, com ursos, com lobos. Alguns eram pendurados em poste coberto de cera e tacavam fogo neles para usar como poste. E quer saber? Estava bom para eles. Estavam dispostos a tudo. Sabe qual é o nosso mal? Nós queremos, só não estamos dispostos. Nós queremos o poder. Nós queremos o milagre. Nós queremos uma igreja lotada. Eu queria ter aqui 15 mil pessoas me ouvindo agora. Nós queremos esse tipo de coisa. O que nós não queremos é se entregar completamente. Eles se entregavam para morrer por causa do evangelho. E nós, tá frio, não vou no culto. Choveu, não vou no culto. Tem Grenal, não vou no culto. É carnaval, não vou no culto. Porque nós não estamos dispostos. Nós queremos quando queremos. E quando não queremos, nós não queremos. É assim que funciona. John Hus, antes de morrer, ele é colocado numa fogueira. E ele é alguém que prega o evangelho. Ele é colocado numa fogueira e alguns soldados dizem para ele, nega a tua mensagem. Abandona essa pregação que tu faz aí. Como alguns estão falando para mim agora, para de pregar essas coisas, pastor. Tem gente que não gosta de me ouvir por aí mesmo. Disseram para John Hus, aceita, confessa que o Papa é divino. Aceita que a católica é a igreja primeira. E está com a Bíblia jogada num cantinho, está no meio da lenha. E John Hus diz assim, joga fogo de uma vez.
porque eu estou com pressa para me encontrar com o meu Senhor. O cara estava disposto a morrer por causa da pregação, gente. A pergunta que eu te faço é, você está disposto a isso? Não estou dizendo que Deus vai pedir para você se entregar no fogo. Não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, ele disse para Abraão, sacrifica a mim o teu filho. Um discípulo chegou para Jesus e falou assim, deixa eu voltar para casa, me despedir dos meus pais, dos meus irmãos. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos e tu me segue. Viu como a gente não está disposto a tudo? John Hus diz, estou com pressa, taca fogo, me mata. Mas eu não vou deixar de pregar o que eu preciso pregar. Tacaram fogo no homem. E o homem está cantando no meio do fogo. Você pode ler o livro dos mártires. Ele canta no meio do fogo. E de repente ele para de cantar e todo mundo pensou, morreu. De repente eles ouviram do meio do fogo a voz dele dizer bem assim, hoje vocês matam o ganso. Porque Rus significa ganso. Mas daqui a 100 anos, por causa dessa pregação que eu já comecei a pregar, daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e vocês não vão conseguir matar. 100 anos e alguns meses depois, a história diz que um homem chamado Martinho Lutero pegou as suas 95 teses que contrariavam a doutrina católica e pregou na porta da igreja da Catedral de Wittenberg, e começou a reforma protestante, e cá estamos nós. Porque são poucos os que querem, mas ainda existe gente que quer. Não é toda igreja que tem gente que quer fazer a obra de Deus, mas existe igreja que quer. Não é todo pregador que quer que você entenda isso que eu estou pregando, mas tem gente que quer. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe por que tem pastor que não quer que você aprenda essas coisas? Porque o conhecimento te liberta, a religião te prende. Eu não quero que a nossa igreja seja religiosa, olhe com o nariz torto, aí aquela irmã tem uma tatuagem no braço, tu nem sabe quando que essa pessoa fez a tatuagem, criatura, e você está julgando a irmã. E que isso? É umas coisas que eu fico olhando assim, e me dá uma revolta santa. Porque cada vez mais eu oro dizendo, Senhor, arranca tudo esses pastores que estão assim de cima do altar, coloca a gente nova lá em cima. No ano de 2013, se não me engano, eu fiz uma campanha de oração e eu orava sempre, até hoje eu faço isso. E eu dizia bem assim, Senhor, levanta na minha geração pastores, evangelistas, missionários, levanta mestres da palavra, levanta profetas da palavra, levanta e faz, levanta. E eu dizia para Deus, mas eu quero ser um deles, tá? E eu estava orando um dia e o Senhor falou para mim que Ele ia levantar na minha geração. Quem é a minha geração? De 20 a 40 anos. Eu tenho 30, então eu estou ali. O Senhor me disse que da minha geração Ele ia levantar sim. E eu tenho orado para que a nossa igreja seja uma igreja dessas, cheia de gente que não é religiosa, que ama Deus, que está disposto a qualquer coisa. Não, você não está entendendo. Eu estou disposto a qualquer coisa, está aqui a minha esposa de prova. Uma vez disseram para mim assim, quando a gente estava com dificuldades financeiras, acho que tu vai ter que fechar. Eu disse, eu perco a casa, mas não fecha a porta. Perdi a casa e a porta ficou aberta. Disseram para mim, tu não tem medo de que esse tipo de pregação tua aí, tu esvazia a igreja? Eu disse, não. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Cristo. Eu só administro. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Eu quero que nessa igreja nós peguemos Paulo como exemplo e aceitamos que viver para Cristo, em primeiro lugar, é morrer para si mesmo. Você não se governa mais. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Com Cristo não é assim que funciona. Talvez lá dentro de casa, com o marido, com a mulher, você mande lá. Mas no reino de Deus, quem governa é o Senhor.
A oração de Jesus é: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Num reino, quem governa é o rei. Súdito não manda em nada. Você sabia que num reinado, nem a tua casa é tua, é do rei? Nos países que são comunistas, a tua casa não é tua, é do governo. Nos países socialistas, a tua casa não é tua, é do governo. Existem alguns países por aqui que se tu tiver um apartamento com tantos tipos, com tantas metragens quadradas, tu é obrigado a colocar uma família junto contigo, porque o apartamento não é teu, é do governo. E no reino de Deus não é diferente. Nem você é de você mesmo, você é de Deus. Por isso, se Deus disse para ti, abre mão, não segura, abre mão. Se Ele disse para ti, retrocede, para de teimar, retrocede. Se Ele disse para ti, faz assim, faz exatamente igual Ele te pediu. Não faz a mais, e não faz menos, e não enfeita. Faz exatamente igual Ele fez. Saul disse assim, Deus mandou fazer, mas eu achei melhor fazer assim. Aí Samuel disse, por isso Deus te rejeitou. Porque Ele quer obediência e não sacrifício. Faça exatamente aquilo que Deus te comissionou a fazer. Faça o que tem que ser feito. Para de protelar. Para de empurrar com a barriga, porque vai fazer mal para você. Não para Deus. Ele continua sendo Deus. E você continua sendo alguém com problemas internos que não consegue nunca vencer, porque você não quer soltar a corda que está cortando a tua mão. Deixa aí. É o emprego? Deixa aí. Jeová pode te dar o melhor. Ele pode te dar melhor. Pode fazer mais por você. Só que você está preocupado com você. Aí Paulo disse para os Gálatas, para vocês parar com isso aí, só tem um remédio. Morram para si mesmos. Sejam crucificados com Cristo. E vivam uma vida para Cristo. Te coloca de pé nessa noite. Pode encerrar lá. Que você seja, nessa noite, impactado por essa palavra neste lugar.